Bom, Marcinha, como eu tô com a próxima e a gente está em cima do tempo, não sei se você quer fazer algum aviso, senão já vou chamar aqui a Carolina Félix, já está com a gente aqui no vídeo. Carol, Olá, vou te... Sim. pode seguir. Eu vou para a próxima. E Carolina, bem-vinda, viu? Muito obrigada pela sua Obrigada. participação. Obrigada, Márcia. É um prazer. Prazer todo meu. Obrigada. Bom, pessoal, a Carolina é outra super expert aqui, né? Ela é consultora, especialista da Uniabrap. Então, alguns de vocês já podem ter tido contato com ela aí também, porque ela tem contribuído muito para os nossos debates aqui. Ela é uma consultora internacional e palestrante. Atualmente, ela é brasileira, mas está no Chile, tem uma grande experiência internacional. Carol, se você quiser me complementar, fica à vontade, mas eu acho muito interessante que ela tenha atuado globalmente nas discussões sobre política previdenciária, economia da longevidade, economia comportamental, né, que acho que são três temas que no final estão correlatos, ela vai compartilhar um pouquinho com a gente. Então, ela trabalha já em diversas organizações internacionais, tanto as instituições aí de supervisão e regulação, como as empresas de consultoria e até bancos. Tem diversas publicações aí no tema e tem falado muito aí na aplicação da economia comportamental à previdência. Então, acho que vai trazer aqui para nós também muitos pensamentos para a gente se preparar a esse futuro aqui, como o Éder bem apresentou. Carol, quer se apresentar um pouquinho, falar da apresentação? Obrigada, Francisca. Obrigada a Márcia, a TAG Investimentos pelo convite. Francisca, eu acho que você resumiu super bem. Eu tenho tido o prazer de, nos últimos 3 anos, né, estar em bastante contato com a Abrap, com a Uniabrap, então pode até ser que tenha alunos aí pela plateia que já passaram por um dos meus cursos. E vai ser um prazer estar aqui essa hora com vocês falando sobre economia da longevidade. O Éder já me ajudou um pouquinho, né? Aí na apresentação anterior, a gente vai fazer uma lupa na primeira parte da apresentação dele, então eu espero que seja uma hora bem agradável para todos nós que estamos aqui. Carol, antes de você começar, É, assim, eu fiquei pensando, né, desde que a gente conversou e ouvindo o Éder, assim, que para mim ainda é um choque, né? E olha que eu acho que previdência é nosso dia a dia, pensar em longevidade também. Mas eu confesso que tem um bug na minha cabeça, um bug, como falam os jovens aí, quando eu penso que a gente passou a vida inteira, né, pelo menos eu crescendo, ouvindo que o Brasil era um país jovem, isso era um país jovem, que era maravilhoso, depois mais velho, ouvindo bônus demográfico. E de repente a gente começou a ouvir que o Brasil não é mais um país jovem, né? Que está envelhecendo e rapidamente. Mas eu fico pensando, a gente tem tantas notícias, né? A violência do Brasil gera mortes comparáveis às zonas de guerra, né? A gente tem uma mortalidade anual comparada a diversas zonas de guerra por aí. A gente tem 1.000 acidentes de carro, né? Tem uma notícia horrível, mas muitas pessoas que precisam de transplante às vezes vêm para o Brasil porque a gente tem tanto acidente de carro e moto que o país é rico em transplante. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma taxa de fertilidade que me parece ser mais alta, né? Quando a gente escuta tantos os programas de saúde pública ainda, tantas meninas engravidando. Então, eu fico pensando como pode a gente ser um país, né, que teoricamente tem uma taxa de fertilidade muito maior, pelo menos do que quando a gente pensa em países desenvolvidos, Europa, Ásia, etc. Uma mortalidade, um país, né, enfim, com condições de saúde e violência que também não são de primeiro mundo, a conta não fecha na minha cabeça. Então, vou passar a bola para você ajudar a gente a entender, conhecer e entender esse quadro aí profundamente. Claro que sim, Francisca. Vai ser um prazer. E eu entendo, né? Porque realmente a gente cresceu escutando isso, né? De que o Brasil é um país de jovens, o Brasil é o país do futuro, e as coisas estão mudando, né? Deixa eu compartilhar aqui uns slides que eu trouxe. Você me comenta se vocês estão conseguindo ver, e a gente vai fazer um zoom aí em tudo isso. Você consegue ver e escutar bem? Estamos vendo, mas ainda não em formato. Agora sim, agora em formato de apresentação. Perfeito. Então, olha só, vamos começar. Eu não sei se alguns de vocês viram essa notícia. Até abril,
a gente no Brasil tinha a pessoa mais velha do mundo. Eu nem gosto tanto dessa palavra velha, né? Hoje em dia a gente está substituindo por longeva, né? Mas até abril a gente tinha esse título, né, de ter a pessoa mais longeva do mundo, que era uma senhora, a senhora Iná Lucas, né, uma freira gaúcha, e ela faleceu no dia 30 de abril. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, será que esse caso da senhora Iná é um caso isolado, né? Como que a gente está? E existe um levantamento que fazem nos Estados Unidos já há alguns anos, que se vocês tiverem curiosidade, eu coloquei aqui, né, a fonte que se chama LongeviQuest, e fui buscar a lista das pessoas mais longevas do mundo. E tive a feliz surpresa de que entre os 5 homens e 5 mulheres mais longevos do mundo, o nosso país é o mais bem representado. A gente tem 4 representantes aí. Vocês podem ver que a gente tem a quarta pessoa mais longeva do mundo, né? Que é a senhora Isabel Rosa Pereira, tá aqui do lado esquerdo. E temos 3 dos 5 homens mais longevos do mundo, que são esses senhores que estão aí, né? João Marinho Neto, Josino Levina Ferreira e o Primo Olivieri. Então a gente vê que assim, não é uma situação isolada, e quem tiver curiosidade e quiser entrar no Longevity Quest vai ver que a gente tem muita representatividade do Brasil na lista do que hoje se considera, né, se chama até os supercentenários. Né, os centenários são as pessoas que chegam até os 100 anos, né, passam dos 100 anos, e os supercentenários são aqueles que sobrepassam os 110 anos. Então, a gente tem aí o Brasil numa situação bastante boa, né? Se a gente toma, se a gente fala da longevidade como uma coisa boa, que é uma boa notícia e é muito bom. E isso tá. O que que tá acontecendo, né? E o Éder já falou um pouquinho sobre isso na apresentação anterior. A gente tem visto um aumento da esperança de vida ao nascer no Brasil crescentemente no tempo, né? Ele vem crescendo no tempo, vem aumentando de uma forma bastante importante. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a esperança de vida ao nascer em média, né? Então, a gente tinha aí pelo ano 2000, 71 anos de vida como esperança de vida. Hoje a gente tem ao redor de 76, e isso está projetado para chegar a perto de 84. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui, a perto de 84 em 2070. E claro que essas médias escondem uma realidade que se dá em quase todos os países do mundo, que é que as mulheres são mais longevas que os homens. Então, se vocês veem nesse gráfico da direita, a gente vê essa expectativa, essa esperança de vida no Brasil, são dados da ONU, e sempre as mulheres por cima dos homens, né? Mas também crescendo no tempo, desde 1950 até 2100, e em 2100 chegando até perto dos 90 anos. Né? Então, a gente tem tido esse aumento crescente, que não deixa de ser uma boa notícia, mas que, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante, traz muitos desafios para a gente. E aí, isso tudo tem a ver com essa maior longevidade, né? E o que que acontece por outro lado, que o Éder também comentava para a gente antes? A gente tem tido uma sociedade em que as mulheres têm cada vez menos filhos, né? Aqui, esses são dados do IBGE, dados do ano passado, que mostram que a taxa de fecundidade, que é o que a gente, como a gente chama, né, o número de filhos por mulher, ele diminuiu substancialmente de 2000 para 2010, como a gente pode ver. A gente tinha no ano 2000 uma taxa de fecundidade que era superior à taxa de reposição demográfica, né, que é de 2,1, como o Devanir e o Éder comentaram antes. Só que essa taxa caiu muito do ano 2000 para 2010, e ela vai em declínio até mais ou menos 2041, subindo um pouquinho a partir dessa data, né, de 2041, de acordo com as projeções do IBGE. E isso está muito relacionado, muitas vezes eu recebo essa pergunta, né, por que que isso está acontecendo? E está muito relacionado à participação da mulher no mercado de trabalho,
ao próprio papel da mulher na sociedade, né, e que acaba fazendo com que as mulheres tenham menos filhos, o aumento do custo de vida e uma série de coisas que fazem essa transformação da sociedade mesmo, e acaba que a gente tem uma taxa de fecundidade menor e que não tem expectativa de subir de uma forma substancial, de maneira que a gente possa chegar num nível de reposição populacional, né? Então, aqui, eu queria mostrar, bem para deixar para todo mundo claro, a gente vai ver, né, essa daqui é uma pirâmide demográfica, né, uma pirâmide etária, dão diferentes nomes para ela. E aqui a gente via a distribuição populacional do Brasil em 1950. O que que essa pirâmide mostra? Ela mostra do lado direito, em vermelho, são as mulheres, do lado esquerdo, em azul, os homens, e cada uma dessas barras é uma faixa etária, né? Então, relembrando um pouco qual é a ideia da pirâmide populacional. Então, aí a gente via, por exemplo, em 1950, no Brasil, a gente tinha 8,5% da população de mulheres, né? Essa base da pirâmide aqui, vou botar minha seta. E 8,7% da população de homens, crianças, né, entre 0 e 4 anos, uma base muito grande, uma base larga. A gente tinha uma quantidade de crianças bastante grandes, uma população jovem, que é o que você comentava, né? Esse país de jovens que a gente realmente tinha em 1950, que era uma realidade, né? E se falava muito, né, no bônus demográfico, né, de toda essa janela de oportunidade que a gente teve, né, que no Brasil já acabou, de crescimento econômico, de desenvolvimento pela população jovem que a gente tinha e está deixando de ter, né? Porque se a gente vê hoje, essa é a nossa pirâmide populacional hoje, em 2025. Esses dados são da ONU. Então, a gente já vê aqui que o grosso da nossa população no Brasil, ele está aqui ao redor dos 35, 40, 44, 45 anos, né? Então, a gente tem ainda uma população em idade de trabalhar, uma população produtiva, né? Em termos econômicos, mas que cada vez mais tende a envelhecer. E se vocês repararem, se vocês olharem bem o gráfico, a gente, com respeito a esse aqui anterior, ó, vou voltar um pouquinho no anterior, vocês vão ver que o topo da pirâmide era bem vazio. E ele começa a ficar mais cheinho aqui, né? Nas pessoas que superam os 80, 90, ainda não temos muito dos 100 anos. Mas olha só o que que acontece quando a gente vai para 2100, né? E outra vez, essas são projeções da ONU. A gente começa a ter uma base muito estreita, né? Muito poucos jovens, muito poucas crianças, e um topo bastante mais cheio, com uma população bem concentrada nos maiores de 60, 70, 80 anos. Então, aqui estão os três, né, para a gente ver. A gente vê que em 150 anos, se dá o processo que a gente chama, os demógrafos chamam, eu não sou demógrafa, mas tomei o termo, né? Isso é o que se chama transição demográfica, né? Que é sair de uma população jovem e passar para uma população envelhecida, né? É uma mudança total na configuração etária da população. E isso traz uma série de mudanças, né? Que a gente, hoje em dia, quando a gente fala de economia da longevidade, se fala de transformações desde econômicas, como a gente vê, de previdência, de crescimento econômico, mas isso traz transformações nas cidades, nas formas como se organizam as sociedades, no transporte público, em como se consideram os relacionamentos pessoais, ou seja, é uma transformação total e que muitas vezes a gente não tem consciência, a gente nem imagina que as coisas estão se dando dessa maneira. E o outro ponto é que isso está acontecendo no Brasil, na América Latina em geral, para vocês terem uma ideia, a América Latina e o Caribe é a segunda região que envelhece mais rápido no mundo. A gente só está atrás da Ásia. E logo, logo a gente passa da Ásia.
E a velocidade do envelhecimento é assustadora, é muito grande. É um envelhecimento que está se dando muito mais rápido do que na Europa, por exemplo. Então, isso é uma das principais razões pelas quais a gente tem tanta preocupação com esse tema, né? E eu não sei se alguém reparou que aqui esses números, nesses gráficos aqui de baixo, a gente vê o total da população, né? Então, em 1950, a gente tinha um pouco mais de 50 milhões de brasileiros. Em 2025, a gente passou aí dos 212 milhões agora, né? E a população, em 2100, se espera que a gente tenha em torno a 160 milhões, 163 milhões aí de brasileiros. E muitas vezes as pessoas me falam, né, Carol, mas a população vai diminuir? E efetivamente as projeções demográficas é que a população do país para de crescer em 2041. Então a gente chega a um pico, isso aqui é um gráfico da ONU, das últimas projeções de 2024, e a gente chega a um pico da população aí ao redor de 2041, justamente onde dizia o IBGE, e depois a população começa a diminuir. E aqui, do lado direito, a gente tem essa população dividida por idades, né, por faixas etárias. Então, como o Weber mesmo comentou na apresentação anterior, né, a gente já começou uma queda na quantidade de crianças, uma queda na quantidade de jovens, e logo, logo, nos próximos anos, a gente começa um grande declínio na população em idade de trabalhar, que é justamente essa população entre 25 e 64 anos. Tô tentando chegar aqui com a seta, mas não consigo. E aqui o 65 mais, digamos assim, né, os idosos, a gente vê um crescimento, a gente observa um crescimento exponencial, né? Desde o ano 2000 até aqui 2050, né? Chegando a um pico aí por volta do ano 2070, e aí um pequeno declínio também junto com o declínio da população. Então, esse é o fenômeno que a gente está tendo, né? E que leva a gente a esse quadro, né? A gente teve uma população idosa que praticamente duplicou entre o ano 2000 e 2023, que é quando são esses dados aqui do IBGE. Em 2070, a gente espera ter quase um 40% da população de pessoas de mais de 60 anos. Então, imaginem o que é isso. Né? Eu já vejo, hoje eu não moro no Brasil, mas quando eu vou para o meu bairro, né, no Rio, de onde eu sou, eu já vejo muito mais pessoas mais idosas caminhando pelas ruas. Né? Então, e isso a gente ainda está num 15% hoje. Imagina o que acontecerá em 2070, quando a gente tiver um 40%. Né? Como que isso vai impactar a nossa vida e etc. Então, esse é um pouco essa ideia e a resposta para a tua pergunta bem, bem explicada, Francisca. E aí eu faço uma pausa para saber se tem perguntas, se você gostaria de ter alguma reflexão antes da gente já entrar no tema de quais são as implicâncias disso, né? Exato. Eu acho que assim tem muitas perguntas. Tem alguém comentando, né, como é que a gente pode né, compatibilizar a baixa fecundidade com legibilidade em um mesmo universo econômico. Acho que é difícil de entender mesmo, né, o que a gente falou ali. Mas eu acho que para mim ficou muito nítido, né? Que apesar da gente ter todas as nossas mazelas, eu adorei o gráfico de saber que a gente é campeões aí, né? Na verdade, temos, acho que algumas pequenas blue zones escondidas no Brasil e que estão espalhadas aí, provavelmente no interior e não nas grandes cidades, por isso que a gente não veja, mas que explica, achei muito legal. Mas acho que além, né, enfim, da gente tentar entender, que foi excelente. É, eu tenho um relato pessoal, né, e que aí eu vou jogar para você trazer essa resposta para a gente, mas acho que todo mundo que trabalha com isso tem aí o family and friends, né, como se fala, amigos, eu brinco que no meu caso são amigos, familiares e doutores, são os profissionais autônomos que têm que se planejar aí para a Previdência. E sempre que eles me perguntam, eu costumo brincar e quebrar o gelo com essa pergunta, né? Quando você pretende morrer? Vamos começar pelo começo da conversa, né?
E é para quebrar o gelo, porque, enfim, muitas vezes as pessoas nos procuram já numa fase mais avançada da vida, preocupadas com aqueles recursos que elas acumularam ou não. E quando a gente apresenta a realidade, né, todo mundo em geral, eu falo isso, né, para os conselheiros e quem tem experiências próprias na família, como o Éder falou, mas que é sempre um choque. As pessoas às vezes acumulam, vou dar um exemplo, 1 milhão e acham que tem uma renda e que vai conseguir ajudá-las, e 1 milhão não dá 6.000, 6.500 reais, isso já assumindo que o dinheiro vai acabar. Numa simulação recente, né? Enfim, tudo depende dos dados, das premissas, mas se a gente muda a expectativa de vida de 85, né? Isso a gente já está falando um pouco acima do que você mostrou, para 100 anos, que eu acho que é muito razoável, pensando no indivíduo, isso já significa uma renda ainda 15% menor, né? Então, a minha pergunta para você, assim, o que tem sido feito, né? Como as fundações podem ajudar esses participantes a encarar essa realidade com toda a sua experiência no mundo todo, atuando aí junto a órgãos reguladores, aos fundos de pensão, consultorias, passar para você a reflexão de que, né, essa realidade aí ela torna ainda mais difícil esse cenário que o Éder já pontuou, mas que você tem bastante experiência para compartilhar com a gente. Perfeito. Não, eu vou comentar isso sim, e isso que você falou dos 100 anos é muito bom, porque eu justo trouxe na sequência, eu tinha essa sequência de livros, né? Porque tem um professor da London Business School, o nome dele é Andrew Scott, para os que tiverem interesse nesse tema, que ele escreveu 3 livros justamente falando disso, né? Dessa nova vida de 100 anos, né? Os livros dele abrangem não somente a nós como pessoas, né? Como que a gente pode fazer para se desenvolver, para ter uma melhor vida, essa vida centenária, mas também tudo que tem a ver com a economia, com instituições, com sociedades, etc. Né? Então tem uma série tem coisas que a gente pode fazer, e eu vou falar sobre isso, prometo. Eu só quero trazer um ponto que eu acho que é bem importante, é, que também eu não gostaria que a gente ficasse com a ideia de que isso é negativo, de jeito nenhum. Né? Isso, como eu comentei antes, é uma muito boa notícia que a gente está vivendo mais. Existe todo uma nova parte de economia agora, né, que o pessoal chama de economia prateada, ou silver economy, que tem tudo a ver com novos empreendimentos, negócios que tenham a ver com produtos que são direcionados para os idosos. Então, a gente já vê apps que fazem match de pessoas cuidadoras com famílias que têm necessidades de cuidados, muitos atividades de turismo relacionadas ao turismo de idosos. Tem toda uma economia nova, né, para você pensar em produtos que sejam de interesse dessas pessoas. E por outro lado, né, a economia prateada também fala da oportunidade que existe da contribuição econômica desses idosos. Então, eles podem trabalhar e estão cada vez mais capacitados para continuar trabalhando e, logicamente, consomem também. Né? Então, existe todo esse mundo da economia prateada que é um mundo de oportunidades, né? E quem sabe aí também vão ser como opções de investimentos que o Éder falava, né? Opções de investimento, de alguma maneira, novidades de formas de investir para os fundos de pensão em tecnologia que seja para ajudar justamente aos idosos, etc. Mas existe um mundo. Mas é claro que, e eu acho que né, pensando que a gente está falando para conselheiras, etc., é claro que a gente tem que pensar um pouco em quais são os desafios que isso traz, né? E traz muitos desafios. Então, quando a gente pensa em mercado de trabalho, em previdência, a gente sabe que cada vez a gente vai ter uma mão de obra que é um pouco mais velha, né? Cada vez a gente vai ter isso. E vai ter que investir nessa mão de obra também, porque os trabalhadores vão ter mais seniority, vão ter mais experiência. A gente vai ter cada vez mais aposentados, né? Então, de cara, existe um impacto grande no mercado de trabalho e na previdência.
existe um grande impacto no setor de saúde, porque a gente sabe que os idosos demandam mais serviços de saúde em geral, remédios, assistência médica, hospitais, né? Existe uma infraestrutura que se necessita para isso. E todo o tema de cuidados, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas cada vez surge mais também esse tema da economia dos cuidados, né? E que não só a gente está precisando que os governos se façam um pouco cargo disso, porque se a gente começa a tirar pessoas da mão de obra para cuidar dos seus idosos, a gente também fica muito complicado, né? Então já tem muitos governos começando a investir em políticas nacionais de cuidado. É uma tendência que a gente vê na região porque é algo que a gente vai precisar. E aqui eu trouxe alguns números. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 2022, publicou um estudo muito interessante que se chama Envelhecer na América Latina e Caribe. E ele trouxe os dados do gasto atual e futuro como porcentagem do PIB que se gasta em previdência, saúde e cuidados, né, e as projeções em vários países da América Latina e entre eles o Brasil. Esses são os números para o Brasil. Então a gente vê um gasto do governo, um gasto fiscal nesses itens crescente no tempo, né, a previdência, né, estourando todos os limites que a gente poderia considerar aceitáveis, né, para o que é o gasto público, né? A saúde também aí atrás e os cuidados surgindo como algo que vai necessitar investimento do governo também, mas que claro que esses números eles são muito preocupantes, né? Então já foi falado também antes é, que claramente novas reformas previdenciárias vão ser necessárias. Eu coloquei essa foto do o senhor Andrelino que um aluno uma vez trouxe num dos cursos que a gente fez na Uniabrap, como o terror do INSS, né? Uma pessoa de 121 anos. E o que que a gente vai fazer com a Previdência Social se a gente tem centenários e supercentenários cobrando benefício? Né? Então, isso aí eu fiz um zoom nesses gastos da Previdência para a gente entender mesmo a magnitude do problema, né? E é claro que a gente não quer ser a Grécia também, né? Recentemente a Grécia, eu tive trabalhando com a Grécia, alguém comentou do caso da Grécia também há pouco tempo. A Grécia é um país em que a população já começou a diminuir também, teve todo o tema previdenciário, e recentemente a Grécia teve que estabelecer um pilar obrigatório contributivo, né, de poupança, né, do estilo da previdência complementar mais obrigatório, porque realmente é inviável quando você tem uma população idosa tão representativa na população total, né? Então, por isso eu gosto muito de falar, e já falei isso várias vezes, né? Quem já me ouviu falando alguma vez, que eu acredito muito que a previdência complementar vai ter um papel cada vez mais importante, porque a gente não pode ficar só dependente da previdência social, claramente, né? Então, a previdência complementar é cada vez mais necessária, mais importante. E aí, um tema, Francisco, eu faço uma pausa por se tiver alguma pergunta ou algo antes de entrar em outro tema, que aí eu vou mudar um pouquinho. Mas é justamente a sua pergunta, né? Uhum. O que que a gente pode fazer, né? O que que todos nós aqui que estamos envolvidos na Previdência, a gente pode fazer algo e talvez somos os que mais podemos fazer algo. Então, o que que está nas nossas mãos, né? O que que a gente pode fazer? E isso é o que eu quero falar um pouquinho no que resta do nosso painel, mas não quero deixar de atender alguma questão urgente. Tem bastante coisa aqui já para discussão, né? Primeiro, vários elogios aqui, mas organizando, né? Eu acho que tem um ponto aqui que é uma reflexão, né, do Antônio Carlos, falando que a gente está discutindo essas questões da longevidade crescente, né, mas ao mesmo tempo a gente tem toda uma discussão científica evoluindo, né, que a gente vê os avanços absurdos, assim, então. A pergunta, esses participantes terão que sobreviver apenas com a renda e a gente vai ficar aqui por quase um tempo indefinido, mas eu vou juntar isso, né, com
algumas observações que eu vi, eu queria ouvir sua opinião, que é, na verdade, que a gente já talvez teria chegado a um ponto máximo de evolução da longevidade em alguns países, né? Como se essa eterno envelhecimento não fosse eterno, ou que essa curva está desacelerando um pouquinho, assim. Eu acho que a pergunta é, né, qual é o limite desse planejamento que a gente tem que fazer, né? Até onde vai essa questão aqui de longevidade, saúde, tecnologia? E eu sei que você vai falar um pouquinho mais de tecnologia, então se você quiser deixar para frente também, sem problemas. Não, essa é uma pergunta excelente. Sabe que eu também sou curiosa nesse sentido e eu fui procurar um pouco. É, assim, todo esse tema da longevidade, ele está muito baseado também no que está validado, né? Porque tem às vezes as pessoas falam, mas tem uma pessoa na minha cidade que viveu até tantos anos, mas a gente precisa ter certeza, né? Precisa ser validado. E o que está Hum, validado hoje a pessoa que mais viveu, que foi comprovado, chegou até os 122 anos. Uau. Mas é um caso bastante isolado. A gente não vê muito pessoas que passem, pelo menos nos registros de hoje, 116 parece ser um número que não está passando muito daí, Dá para ser né? nosso backtest, ó. Vamos estimar aqui até É, 116. se a gente tivesse que fazer uma nova tábua de mortalidade aí, botar né, de repente é o As cento e caudas dezesseis. gordas, como a gente faz investimentos. Sim, mas existem estudos, eu até vi recentemente um estudo na Espanha, pessoas que estudam os registros de mortalidade, etc., que também dizem que o ser humano igual tem um limite, como que a gente não pode passar muito mais. Uhum. Mas também a gente não sabe o que que vem de avanço. Os livros do o Andrew Scott, ele dá um dado que eu acho muito impressionante. E eu mesma, mesmo estudando esses temas, às vezes eu falo, gente, será que é possível? Ele diz que 50% das crianças que nascem hoje vão viver até os 100 anos. Uau! E isso é assim, né? Mind É blowing. muito. É assim, a gente pensa, mas esse é o tema. É difícil entrar na nossa cabeça, mas está acontecendo, né? Está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu acompanhei meu pai fez uma cirurgia no Brasil e ele ficou um tempo no CTI, eu acompanhei e eu olhava as pessoas que estavam, né, nas salas no CTI. E todas eram pessoas de mais de 95 anos. E eu falava, gente, né, a pessoa estava ali no CTI, me surpreendia muito. E É, a longevidade mesmo, né? Então, é algo que às vezes a gente vê longe da gente, mas é real. Isso é o que eu queria mostrar, né? Isso é o que eu queria é, trazer. Que a gente não ó, veja longe da gente porque é real, né? é. Então, não sei, Tem Francisca, duas avança. perguntas aqui, depois eu quero juntar esse tópico aqui com o próximo. Mas primeiro, assim, acho que, de novo, trazendo, né, para o que você tem compartilhado, assim, né, no mundo você tem visto uma evolução da consciência na juventude, né? A pergunta do Álvaro é como a gente pode conscientizar essa juventude, né? Você sabe que eu vou dar um comentário, né, curioso. Eu fui chamada para dar uma palestra na escola dos meus filhos, né? E aí, quem mais se interessou foram os jovens. Olha que bacana, teve muito menos inscrições de pais que a escola imaginava, mas dos jovens, teve muita gente. A gente inicialmente nem pensou nos jovens, mas eu falei, vou trazer meu filho, posso trazer. E os jovens acabaram que tem uma participação relevante na palestra que eu vou dar. Eu achei isso muito legal. Acho que existe uma mudança de consciência, né? Mas como é que você observa isso? Como isso tem acontecido no mundo? Se é uma percepção não comprovada, como você comentou, se tem dados e que tipo de ações a gente pode fazer, né? Juntando a pergunta do Álvaro aqui com as minhas reflexões. Essa, essa é uma pergunta bem interessante, a tua, e se relaciona muito com o que eu vou comentar também. É, ao mesmo tempo que a gente
pode ver essa consciência que eu acho que pode até estar se criando pelo fato de que nunca tantas gerações conviveram juntas. Né? Ai, A gente começa a ver, né, tem relatos até, tem pessoas que comentam que por primeira vez a gente está tendo 5 gerações, até 6 gerações juntas. que legal. E acaba que os jovens de hoje começam a ver, né? Tem na sua família um bisavô, né? Até um tataravô, e aí vê qual é a realidade, né? Realmente essa pessoa está chegando lá. Não é incomum hoje em dia. Eu até, uma vez eu brinquei com alguns alunos, todo mundo colocou qual era a idade da pessoa mais velha que eles conheciam. E não é difícil sair um 98, 99, 100, né? Que Então, eu acho que legal. vai por aí também a consciência que a gente está começando a ver, coisa que na nossa época talvez a gente não via, né? Quando a gente tinha 15, 20, 25 anos, né? Nossos avós, de repente bisavós morreram mais jovens, né? E Uhum. eu acho que aí também junta o fato de que o jovem também tem, eu acho que ele tem a percepção, ele já tem a percepção que ele vai viver para sempre. Também. O jovem, em geral, acha isso. Ele não tem tanta consciência que, de repente, quando a gente chega na meia-idade, a gente já começa a ver, a vida está passando e começa a ter uma percepção diferente, né? Você começa a falar, poxa, eu tô chegando na metade da vida e vai refletir, etc. Mas o jovem não tanto. Então, eu acho que aí se mistura tudo isso, né? E de repente existe essa consciência. Mas é muito legal porque justamente o que o Andrew Scott nesses livros ele fala, né, que a forma de encarar a vida vai mudar, né? Porque se você tem uma vida de 100 anos, você já não precisa pensar assim, ah, eu vou para a escola, eu vou depois para uma faculdade, eu vou me casar, vou ter filhos, vou trabalhar, quando eu chegar nos 60, 65 eu vou me aposentar. Não, você começa a se dar, você tem um horizonte muito maior, então você pensa, ah, vou fazer a faculdade, vou trabalhar um pouco, de repente, se eu não gostar tanto, eu vou fazer outra faculdade, ou eu vou abrir um negócio, né? Ou eu vou me formar em outra coisa. Então, a pessoa se dá uma flexibilidade maior porque ela imagina que ela vai ter mais tempo. Então, a vida fica diferente, né? E, Não é só e isso, né? Desculpa, sim. complementa. Sim, e é muito interessante. Eu trabalhei um tempo com o pessoal na Espanha e conversando muito com uma universidade na Espanha. Eles estão preocupados, olha só, para a gente ver, né? Que o que vai acontecer com as universidades se tem tão poucos jovens? Então, Nossa, né? como você começar a preparar cursos né, o pessoal fala de upskilling, reskilling ou segunda carreira, mudar o foco da universidade, que ela já não seja algo só para o jovem universitário, que ela possa ter um espaço para o idoso, né, que agora que é ou para a pessoa de meia carreira que resolveu mudar de carreira ou quer se aprofundar em outra área. Enfim, tem toda uma transformação que a gente nem imagina, mas tem. Legal. Você sabe que dois relatos pessoais, né? Eu comecei uma aula de Pilates essa semana e era a primeira aula, né? E tava todo mundo ali, ai, ui. Eu falei, gente, a gente tá lascada, a gente tá assim, né? Eu com 47, a gente tem que durar pelo menos mais 40 anos. Se a gente já tá assim, vamos se cuidar, pelo amor de Deus, né? E a professora, que é minha irmã no caso, falou: é isso, gente, projeto sem bengala, é agora ou nunca. E veio essa sensação, sabe? Que realmente você vai. Trabalha, filha. Chega uma hora que essa meia idade que você fala, eu preciso cuidar da minha saúde, senão eu vou ter uma qualidade de vida terrível. Porque não é que a gente não vai viver, né? A gente, com a tecnologia, a gente pode viver muitos anos. A questão é como viver. E aí, esse Exatamente. tópico que eu acho que está aparecendo, que eu vou trazer, né? Eu tenho uma madrinha que eu sou fã número um, trabalhou na ONU, no BID até 70 anos, consequentemente ou não, né? Mas ela é muito ativa, ela começou a namorar aos 84, isso já fazem 3 anos, tá ótima, o namorado dela tem 90, eles passeiam, vão jantar, ele dirige o carro dele, que é um carro antigo ainda, apesar dos protestos da família, ele passou no exame, não deixa ninguém proibir ele de não dirigir,
e tem uma qualidade de vida incrível. Por outro lado, quando eu faço essa pergunta, com quantos anos você quer morrer? A maior parte das pessoas já estão com 70 e pouco, elas. Maior parte não, juro. A minha experiência tem sido. Não muito, pelo amor de Deus. Coloca aí na sua planilha 90 anos. Eu tenho uma tia que com 74 anos subiu o Monte Roraima e me falou: coloca aí 90 anos. Eu falei, tia, veja bem. Não é uma questão de você querer viver até 90 anos, né? A pior coisa que pode acontecer é sobrar a vida e faltar dinheiro. Então vamos pôr aí que você vai viver até uns 100, 110, estou feliz com 116, que o que sobrar você deixa de herança. Se não sobrar, pelo menos você não está perdida, né? Mas o que eu percebo é que tem essa preocupação com a qualidade de vida na aposentadoria, né? Na aposentadoria ou na vida pós-emprego, que muita gente não se preparou, cai a falta de recursos, muitas vezes, né, abate, a gente sabe aí que 50% dos motivos de ansiedade sociais são relatados, isso com os dados do INSS por questões financeiras, né? Então, uma realidade, mais de 50%, né? Mais da metade das pessoas que chegam ao INSS relatam questões de ansiedade por problemas financeiros. E eu acho que os fundos de pensão, por a gente trabalhar com esse assunto, tem um papel muito importante em promover, né? Primeiro, a precaução, que a gente precisa para viver e viver bem, mas todo esse conjunto de coisas que a gente está falando, né? As empresas, as corporações, mas eu acho que o fundo de pensão, muitas vezes, ele é o gancho para a gente trazer esses assuntos. Como é que você enxerga isso, Carol? O que que a gente tem aí também de novidades no mundo? Compartilha que eu estou adorando aqui ouvir a sua experiência em todos esses assuntos. Não, é exatamente isso, Francisca. Aqui eu trouxe, provavelmente tem economistas aqui com a gente, né? Mas o mundo da economia, normalmente as pessoas que pensam esses temas de previdência, né, considera os seres humanos como quase mini computadores, né? Por isso eu botei essa foto, assim, é como se a gente pudesse, como se a gente pensasse, né, ou até mesmo quando foi instituída a Previdência Social, a Previdência Complementar, existe uma hipótese implícita de que todo mundo é capaz de pensar nas suas finanças, na sua vida, como você faz essa pergunta, né? Quantos anos eu vou viver? Como que eu adequo a minha renda, a minha poupança para poder ter dinheiro para o futuro? Mas, na realidade, o ser humano é muito mais parecido a isso, né? A um Homer Simpson que não é que a gente jogue dinheiro, não é isso. Mas a gente gasta mais do que deveria, não se preocupa, pensa que no futuro, né, ainda mais o brasileiro, né, tem uma coisa, né, é que a gente está entrando um pouco no mundo da economia comportamental, mas existe uma coisa, existe um viés que se chama viés do otimismo, que é um viés que, graças a Deus ou não, o brasileiro tem bastante, né? A gente é otimista. Então acha que as coisas vão se resolver de alguma maneira. Então, não todo mundo tem essa capacidade de fazer um processo de otimização, como chamam os economistas, né? E imaginar e pensar quanto que eu vou usar hoje, quanto que eu vou gastar hoje, quanto que eu vou deixar para o futuro e etc. Isso tem um nome bonito, né, dentro da economia comportamental que a gente chama os vieses cognitivos, né? São os erros que a gente comete sistematicamente. E tem dois economistas, que são o Richard Taylor e o Shlomo Ben-Artzi, para os que se interessam nesses temas, né, que são grandes economistas que tocam nos temas de economia comportamental, que a pesquisa deles demonstrou que existem três vieses cognitivos que afetam tudo que tem a ver com a previdência, que são o viés do presente, assim se chama, né? Que o ser humano ele sempre tende a preferir o consumo presente no lugar de consumir no futuro, né? Então a gente sempre vai preferir algo que nos dê um benefício imediato do que algo para o futuro. Existe o viés da inércia, que até o Devanir comentou o tema da inércia, né? A gente sempre tende a não atuar, e principalmente não atuar sobre temas difíceis, né? Então, ai, previdência, difícil, não entendo bem, deixa eu ver isso amanhã, ou deixa eu ver isso na próxima semana. E aí acaba que nunca é feito, né? E ainda tem o tema de aversão à perda, que é o outro viés,
que a gente não gosta de perder, né? Até tem a teoria prospectiva do Daniel Kahneman com o Amos Tversky, que mostraram que, em geral, se a gente tem um ganho e uma perda na mesma magnitude, a gente sente a perda muito mais do que o ganho, em termos de bem-estar, né? O ser humano, ele não está feito para perder, digamos assim. A gente não gosta de perder. E a poupança se sente como uma perda, né? Como a gente falava, a gente tem que sacrificar o consumo presente para poder consumir no futuro. E isso a maioria de nós não gosta. Então, agora vocês podem me perguntar, né? Mas como que isso afeta a Previdência? Né? Isso afeta muito a Previdência. E através de três canais, né? Um é a decisão de contribuir ou não, ou seja, se eu participo ou não do plano. Esses vieses todos, né? As minhas preferências pelo consumo presente, o meu não querer perder e a minha tendência a não atuar se é um tema complicado, né? Pode fazer com que eu não participe. A decisão de quanto eu vou contribuir tem muito a ver com tudo isso, né? Eu também posso querer contribuir o menos possível se eu decido contribuir porque eu não quero perder. E a decisão de como investir, né? Então aí tem todo o tema, para quem gosta, quem conhece, tem toda a parte de finanças comportamentais, de behavioral finance, que estuda como todos esses vieses afetam as decisões de investimento. Então tem tudo a ver, economia comportamental com previdência. E aí que vem, né, o X da questão, né? O que que a gente pode fazer? Então, a literatura científica e os economistas que estudam isso e veem experiências e veem efetividade, a ferramenta mais importante é a adesão automática, sem dúvida, né? Onde a gente tem o caso da Funpresp, por exemplo, que foi citado pelo Devanir, é um caso em que a taxa de participação subiu de 8% para 88%. Então, a gente vê o poder da adesão automática, né? E isso aconteceu em alguns países europeus, no Reino Unido, Estados Unidos, com todo o tema do 401k. Então, é muito potente essa ferramenta para participação, né? Tudo que são opções por default ou opções pré-determinadas, porque as pessoas também entendem isso como uma sugestão, né? Como, eu não sei o que fazer. Então, se a pessoa não sabe o que fazer ou ela não atua, tenhamos uma opção pré-determinada boa para ela, né? Porque ela normalmente vai pegar essa. Ela não vai se dar o trabalho de fazer a conta ou estudar o que ela tem que fazer. Outra ferramenta é o escalonamento automático, que sai de um programa que foi desenvolvido justamente pelo Taylor e o Benartzi. É um programa muito conhecido que se chama Save More Tomorrow, em que eles fizeram as pessoas se comprometerem hoje para subir a sua poupança previdenciária no futuro. Então, eu me comprometo hoje, mas eu não estou poupando mais hoje. Eu vou poupar mais no futuro. E as pessoas têm uma tendência muito maior de aceitar isso, se é feito no futuro e não hoje, justamente pela aversão à perda, pelo viés do presente, etc. E tudo que tem a ver com simplificar, né? E os famosos empurrõezinhos do tipo nudges, que são bem famosos, né? Que a gente possa, se a gente entrega informação mais simples, se a gente faz uma palestra na nossa entidade e ali naquele mesmo momento a gente faz a possibilidade da pessoa optar por participar ou a pessoa optar por aumentar a sua contribuição, isso é um nudge. Né? A gente já aproveitar e aproveitar aquele momento para poder aumentar a participação e a inclusão previdenciária. Aqui eu comentei brevemente o tema da adesão automática, que é um grande avanço, né? Sem dúvida é o mais eficaz para a participação na Previdência Complementar, mas eu gosto de fazer essa ressalva de que não é suficiente. A gente igual tem que trabalhar para não perder essas pessoas. Eu recentemente num curso na Uniabrap, tiveram pessoas me comentando que já tem tido um fluxo importante de pessoas querendo sair, por exemplo. Né? Então, o que que eles podem fazer para reter essas pessoas? Então, isso a gente tem que pensar também. É um trabalho.
a mensagem aqui não está tudo ganho se a gente tem adesão automática. Igual a gente tem que trabalhar porque a gente pode perder esse participante, né? E o que que pode ajudar também? Educação financeira e previdenciária nunca está demais, é um trabalho que a gente tem que, até existir uma cultura previdenciária no Brasil, o nosso trabalho não vai acabar. É, tudo que tem a ver com economia comportamental, como eu comentava para vocês, dados e tecnologia, ou seja, toda essa inteligência artificial, essas apps, por exemplo, que mostram a pessoa envelhecida, isso pode ajudar a pessoa a se imaginar no futuro, né, e fazer com que ela poupe mais, isso já existe. E tudo que é tipo de política e norma que, de alguma maneira, direcione, né, as pessoas a um aumento da sua contribuição, porque isso vai ser muito necessário para garantir essa qualidade de vida. E aí tem só antes de eu passar, teve uma palavra que eu gostei muito que o Éder colocou, que foi o tema da dignidade, né? Então eh, a gente tem que ajudar a que as pessoas tenham dignidade mesmo na sua aposentadoria. Isso não é tanto o caso das entidades de previdência complementar, porque na grande maioria, né, fechada, na grande maioria a gente tem trabalhadores que são formais e não tendem a não ter uma situação tão precária quando chegam na sua aposentadoria, mas sim podem ter uma diminuição substancial da sua renda, né? E por isso tudo isso é tão importante. Mas no caso, por exemplo, de trabalhadores informais, como o Devanir colocava, né? Trabalhadores de aplicativos, a gente precisa do que a gente puder fazer para ajudar essas pessoas a ter mais dignidade no futuro, né? Eu gostei muito dessa colocação. E aqui para fechar, e aí a gente deixa o tempo final para as perguntas, etc. É, deixar essa ideia de que a gente precisa experimentar, né? A gente precisa ter um pensamento científico, a gente precisa ver como que a gente pode incentivar essa poupança, o que que a gente pode fazer para as pessoas contribuírem mais, porque talvez até a contribuição que está sendo feita hoje não seja suficiente, porque elas podem chegar nos 100 e quem sabe até os 116, né? Então, a gente tem que ver como que a gente começa a mover essa agulha, né? E aqui essa ideia do sandbox regulatório é uma coisa que tem sido feita em outros países, que é um espaço que se dá, né, aos reguladores para as entidades provarem coisas que possam, seja um programa como Save More Tomorrow, por exemplo, que sejam aceitos e sejam permitidos e, obviamente, sejam sujeitos a estudo para poder ver se tem efetividade. Então, é isso. Espero que eu não tenha me estendido tanto no tempo. Deixo de compartilhar aqui Estamos e a um passamos. time. Tá ótimo. Muitos assuntos que a gente pode trazer para o dia a dia dos fundos de pensão, o pessoal colocou aqui. Acho que a gente pode resumir, né, que as principais preocupações são como convencer esses jovens, se por um lado, né, 15% a mais, a menos de renda para viver mais, se um participante começar 5 anos mais cedo, ele já gera uma renda 30% maior. Acho que mais do que compensa. Então, Sem a dúvida. principal solução para, né, a gente ver com mais recurso é começar mais cedo, né? Como é que a gente sensibiliza, conscientiza, traz isso e até para a nossa própria realidade. Não é fácil, né? A gente tem que ter um gatilho que realmente a gente tem que ter aí o ponto mental, né? Eu costumo falar em 12%. 12% do salário, se você contribuir desde o começo da sua carreira aí dos 18 anos, você vai conseguir uma renda de 60, 70% do seu último salário na aposentadoria. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma o que a gente vê aqui é que essa é a principal missão. Mas não é fácil, né, Carol? Adorei saber tudo que está sendo discutido no mundo, preocupadíssima com chegar aos 100 anos sem minha dor nas costas. Meu foco aqui é com uma previdência saudável para pagar os custos de saúde, né? Acho que é a qualidade de vida. Carol, acho que está excelente.
A gente tem, né, aqui vários comentários nessa linha, como reter esses participantes no plano, como é que a gente começa cedo, falando pela Carol, mas já vou passar a palavra para ela fazer um fechamento aqui. Eu acho que a lição é, né, continuar a sensibilizar, passar essas mensagens, quanto antes melhor, ou poupar mais e trabalhar mais. Não tem muito jeito, né? Para quem não começou cedo, o caminho vai ser a gente conscientizar dessa necessidade aí de trabalhar mais e se reinventar. É muito inspirador ouvir você também. Passo a palavra aí para se você quiser comentários finais, pessoal aqui comentando ainda, fique à vontade. Sim, eu achei muito interessante, até vou fazer um parênteses, né, e já faço o meu fechamento. É, o Éder colocou pra gente aquela pergunta da idade do capitão, né, e eu, Ah, antes dele falar, eu já sabia que a resposta ia ser 36. E a resposta, a maior parte, né? E o que que ah, acontece? Esse é o poder da psicologia, né? O que que uhum, existe um viés que se chama a ancoragem, o viés da ancoragem, que quando você dá aqueles números, a pessoa imediatamente ela faz aquela resposta, né? Existe um experimento muito famoso, por exemplo, que é quando um professor pediu para os alunos anotarem o número de telefone deles e depois perguntou quantos países tinham na África. Incrivelmente, a resposta dos alunos estava muito relacionada aos últimos dois dígitos do telefone, né? Então, isso foi muito curioso, eu me lembrei, porque isso é para mostrar o poder, às vezes, do que a gente faz, do que a gente mostra, né, dos números ou das opções e tudo que é feito no tema, nas entidades de previdência, na psicologia humana, porque tem uma ligação. Né? Então, o trabalho que se faz, e já ligando, né, com o fechamento, é, o trabalho que vocês fazem no dia a dia nas entidades, seja nas sugestões que fazem, nas workshops que preparam, nas informações que entregam, tem um poder sobre as pessoas, né? Tem um impacto. E isso é muito importante e é fundamental, é o que a gente vê. Vai ser fundamental para o futuro, porque cada vez a gente vai poder depender menos da Previdência Social. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E para as pessoas manterem esse standard de vida, essa qualidade de vida, a previdência complementar vai ser cada vez mais importante. Então a gente tem que aí provar, né? Não em todos. O Brasil é um país enorme, super diverso. Então talvez, né, às vezes quando eu falo do pensamento científico, talvez algo que se prove no Rio Grande do Norte não vai ser o mesmo que vai dar certo no Rio Grande do Sul. Então vai ter que ter umas provas, né? O que que a gente pode fazer para fazer com que essas pessoas se engajem mais, participem da previdência complementar, poupem mais e pensar mesmo como que cada entidade pode fazer para auxiliar essas pessoas. O tema do investimento de longo prazo, até um pequeno comentário que foi falado bastante também, né? Os fundos de ciclo de vida são uma tendência cada vez maior, né? Já tem países, o Chile, o país onde eu moro, está começando já a implementar, já foi implementado no México, está sendo implementado na Costa Rica, então tem uma série de coisas aí que a gente também pode fazer para melhorar esses resultados para o futuro. Isso é uma parte muito importante de todo esse cenário para o futuro também. É isso, Francisca, muito obrigada. Foi ótimo estar aqui nessa troca e, obrigada. e eu espero que vocês tenham um ótimo fim de jornada, né? Eu não sei quanto falta ainda, mas que seja um ótimo Temos mais evento. uma e mais um dia amanhã. Essa é a nossa convidada aí para participar. Carol, muito obrigada mesmo, foi incrível. Ótimo Obrigada a vocês. compartilhar. Muita gente pedindo apresentação, então depois escrevam para a gente passa o contato da Carol. Tá ótimo. Ficamos em contato. Obrigada, um prazer. Assim, com você. Obrigada, Carolina.